Ok, pessoal, tudo bom, tudo próton? Professor Albano com vocês em mais uma aula de Química. Na última aula, a gente falou sobre átomos e moléculas, algumas definições atômicas, o início da definição dessa ideia que tudo era feito de partículas menores. A gente viu um pouquinho dessa história, algumas definições, algumas leis. A gente falou de um cara bem especial, bem fantástico, que é esse cara aqui, o John Dalton. Muitas coisas que esse cara começou a estudar, hoje a gente sabe que não é verdade, teve alguns erros, algumas falhas, mas só chegou-se ao conhecimento dessas coisas hoje por causa do pontapé inicial desse cara aqui. Uma foi, a gente viu, foi o primeiro modelo atômico dele, modelo da bola de bilhar, né, que é uma esfera maciça e indivisível. Hoje, se conhece bem o átomo, sabe que o átomo não é indivisível, não é a última parte de tudo, tá bom? E não é esfera maciça, pelo contrário, é um grande vazio. Teve outra coisa que o cara também, que Dalton teve a brilhante ideia, foi de representar os átomos por símbolos. Tá vendo aqui, alguns símbolos, e juntando os símbolos formavam as moléculas, ó. Tá? Não rolou muito, não deu muito certo, porque esses símbolos eram... E a notação simbólica proposta por ele não era nada prática. Então, muitos cientistas tentaram seguir em frente essa ideia de Dalton. Tiveram várias ideias, várias teorias tentando simbolizar ou representar o átomo. Lavoisier, Berthollet, Anthony Francis, Moreau, muitos tentaram, mas quem conseguiu foi Jacob Berzelius, que com base no trabalho de Lavoisier conseguiu chegar a um sistema bem simples e lógico de notações químicas que a gente vai ver agora, tá bom? Vamos ver qual foi a ideia que Lavoisier teve. A necessidade dessa simbologia, dessa nomenclatura, acontecia porque antes, tem uma foto no laboratório aqui, antes na alquimia, era habitual colocar nome estranho para substâncias, baseando unicamente nos aspectos qualitativos, na aparência de cada substância. Não me diziam muito o nome. A gente tem exemplos aqui de alguns nomes, ó. Água praguedênica, bem esquisito. Pó de algarote, sal de alembrote, vitriolo azul, colcotar, litargírio, galena, óleo, bem esquisitos os nomes, óleo de tártaro por desfalecimento. Olha só, deixa eu dar exemplo de um aqui, dizer o nome dessa substância atualmente. Deixa eu pegar aqui, o óleo de vitriolo. O óleo de vitríolo, hoje é chamado de ácido sulfúrico. Tá bom? É um ácido sulfúrico. A gente sabe pelo menos que é composto pelo nome, que é composto pelo enxofre. E como é um ácido, tem hidrogênio, tá bom? H2SO4. E antigamente o nome não me dizia nem isso. Ok, aí vamos à ideia que Berzelius teve. A regra criada por Berzelius e adotada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, é baseado nessa ideia. O nome do elemento ele pode mudar, aqui ó, português, o nome original, pode mudar dependendo do país que é falado. Só que o símbolo é um só. E qual a ideia do símbolo? Qual é o símbolo escolhido? Cada elemento é representado por uma letra maiúscula, geralmente a inicial do seu nome original, tá bom? Vê aqui, ó, o hidrogênio, o nome dele é hidrógenos, tá? Começando com H, seu nome original começa com a letra H, então o símbolo é representado pelo H maiúsculo, é um símbolo, então não pode ser minúsculo. Potássio, em português é potássio, mas o original dele é cálium. Por isso que o potássio é representado pela letra K. Fósforo. Fósforo é fósforos, tá com P. Por isso, letra P simboliza o fósforo. Enxofre, sulfuro, começa com S. Originalmente, então, letra S maiúscula representa o enxofre. No caso de dois ou mais elementos terem o nome iniciado pela mesma letra, é acrescentada uma segunda letra, essa minúscula, para fazer a distinção. Por exemplo, temos aqui o carbono. Carbono é carbonium, começa com C, então C representa o carbono. Cálcio, cálcio, original, cálcio. Bom, se for seguir a regra anterior, primeira letra do nome original
seria C maiúsculo, simples, só que o C já é do carbono, vai gerar confusão. Então coloca uma segunda letra, colocou aqui o A, letra A. Tem que ser minúsculo para eu saber que se trata de um átomo só, essas duas letras, tá bom? Próximo, sério. Sério também começa com C, mas precisa de uma segunda letra para não confundir com carbono, Ce. O outro aqui é o césio. Césio, C, precisa de uma segunda letra para não confundir com carbono. Caésios, né? Então não pode ser o Ca para não confundir com cálcio. Então vai ser o CS. Não pode ser o Ca, confundir com cálcio, não pode ser o Ce para não confundir com sério. E então vai ser o CS. Então é isso, ó. Se tiver uma letra maiúscula, é um elemento, a representação de um átomo. Se houver necessidade de duas letras, a segunda tem que ser minúscula, tá ok? Fórmula das substâncias. A fórmula molecular representa a molécula da substância. Já dá exemplo aqui para vocês de uma fórmula molecular. Ela representa a molécula da substância. Nela tem alguns números para facilitar a minha comunicação, meu entendimento. O índice, o número que fica lá embaixo, do lado direito do átomo, indica a quantidade de átomos de cada elemento. O coeficiente é o número que fica na frente da molécula, indica a quantidade de moléculas de uma substância. Vamos ver exemplos? Aqui, ó. Você não sabe que H2O é água, tá? Aqui eu tenho 2H2O. O que significa isso? O coeficiente é o número que fica aqui na frente, ó. Tá? Indica a quantidade de moléculas. Eu estou falando aqui de duas moléculas de água, tá? Se fosse 10 aqui, seriam 10 moléculas de água. Se fosse 20 moléculas de água. Se fosse 100 moléculas de água. Para facilitar, para não ficar escrevendo H2O, 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 H2O. Às vezes eu quiser falar da molécula, coloca o coeficiente que fala sobre isso. O número aqui de baixo é o índice, fica ao lado direito do elemento. O índice 2 significa dizer que na molécula de água, em uma molécula, tem 2 hidrogênios. Todo átomo tem um índice do seu lado direito. Quando não estiver aparecendo, como no caso do oxigênio aqui, é porque é o número 1. Tá bom? Então aqui, ó, em uma molécula de água eu tenho 2 hidrogênios e tenho um oxigênio, tá bom? Se eu quiser saber o total de átomos, tá, envolvido aqui em uma equação, nessa nossa representação aqui, falando de 2 moléculas de H2O, eu multiplico o coeficiente pelo índice de cada átomo. Vamos ver quantos hidrogênios, quantos H tem ao todo aqui. O índice do H é 2, o coeficiente é 2, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 hidrogênios. Logicamente, né? Se uma água é H2O, tem 2 hidrogênios, 2 águas vão ter 4. E o oxigênio, 2 águas vão ter quanto? O índice é 1, 2 moléculas, 2 vezes 1, 2. Então, 2 águas terão 2 oxigênios. Número 2 é fácil, 2 moléculas é fácil calcular. Mas aí, às vezes, a gente vai falar de um número de moléculas bem alto. Então, multiplica o coeficiente pelo índice de cada átomo. Tá bom? Cuidado com isso. Vamos ver aqui um exemplo. Ca3PO4, 3. Isso aqui significa dizer, a gente confunde muito esse parênteses aqui. Significa dizer que essa molécula tem 3 átomos de cálcio, tem 3 átomos de fósforo, 12 átomos de oxigênio. Estão enxergando tudo isso? Olha só. Cálcio está tranquilo aqui, né? O índice dele é 3, pertence ao cálcio. O que significa esse parênteses? Tudo que está aqui dentro do parênteses, pessoal, está sendo repetido 3 vezes. Nesse caso, né? Segundo tudo que estiver dentro de um parênteses, está sendo repetido tanto de vezes que aparece o índice do lado de fora. Aí, fósforo, eu só estou vendo um fósforo aqui, ó. Mas como está repetido 3 vezes, então tem 3 átomos de fósforo. Eu estou vendo aqui 4 oxigênios, mas como está repetido 3 vezes, tem 12 oxigênios. Por exemplo, ó, não aparece o índice aqui no fósforo, mas o índice é 1. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Vamos contabilizar agora, deixar um exercício aqui com vocês. Indique o número de moléculas, o número de elementos e o total de átomo de cada elemento químico nas notações fornecidas a seguir. Dá um pause aí no vídeo e tenta responder. Tentou aí? Vamos comigo agora? Olha só, na letra A eu tenho 4H2O. Muito fácil. Eu tenho que dar 3 respostas. O número de moléculas, pessoal, mais fácil é o número de coeficiente. Então aqui eu estou falando de 4 moléculas. Primeira resposta. Depois vem o número de elementos.
Elementos é o símbolo. Aqui eu tenho duas letras, ó. O H e o O, então tem dois elementos. Não importa quantos H tenha, mas eu falo que tem dois elementos. O total de átomo de cada elemento. Se é de cada elemento, é total de hidrogênio, total de oxigênio. Eu tenho 8 hidrogênio e 4 oxigênio. Estou enxergando? Olha, coeficiente multiplica o índice. Esse 2 é do hidrogênio. Então, 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênio. Vamos contar o oxigênio agora. O índice do oxigênio é 1. O coeficiente é 4. 4 vezes 1, 4. 8 hidrogênio, 4 oxigênio. Letra B. Eu estou falando de 5 moléculas de amônio, 5 moléculas de 5 moléculas de NH3. Então, eu tenho quantas moléculas? 5, acabei de falar, né? Peguei a resposta. 5 moléculas. Número de elementos? 2 também. Tem o N e tem o H, 2 elementos. Total de átomos de cada elemento? Bom, nitrogênio. Qual é o índice de nitrogênio? Vocês estão vendo aqui? Não, não estão vendo, mas existe. É o número 1. Então, o índice 1 tem o nitrogênio, 5 moléculas. 5 vezes 1, 5 nitrogênios. Esse aqui. Índice do hidrogênio, 3. Molécula 5. 5 vezes 3, existem 15 hidrogênios ao todo aqui. Rapidinho, letra C. Quantas moléculas nós temos aqui? Muito bem, 2 moléculas. Está aqui ó, na frente, 2, dá para ver aí? 2 moléculas. Eu tenho quantos elementos? Aqui pode gerar confusão. Eu tenho 3 elementos. Eu tenho o C, que é o carbono. Eu tenho o H, que é o hidrogênio. E tenho o O, que é o oxigênio. Esse H aqui, ó, eu já contei H. O que eu chamo de elementos são representações diferentes. Já que eu já contei H, eu não vou contar de novo. E não confunda, a gente confunde. Pessoal, isso aqui é um átomo, HO? Não. Não, por que eu sei que não é um átomo? Porque tem 2 letras maiúsculas. 2 letras maiúsculas. Um átomo não pode ser representado por 2 letras maiúsculas. Se for representado por 2 letras, a segunda obrigatoriamente tem que ser minúscula. Como tem 2 letras maiúsculas, são 2 átomos. O e H. O H eu já contei, então tem 3 átomos, tem 3 elementos aqui. C, H e O. E lembra, como tem um parênteses, tudo que está aqui dentro está repetido, segundo índice, 2 vezes aqui no caso. Vamos contar. Tenho 2 moléculas, 3 elementos, agora o total de átomo. Vamos contar quantos carbonos tem. Contou aí? Índice 2, coeficiente 2. 2 vezes 2, 4 carbonos. Agora cuidado do hidrogênio, cuidado. Aqui do lado de fora, eu tenho 8 hidrogênio, ó. 2 vezes 4, 8. Mas eu tenho 2 hidrogênios aqui, tá vendo? Já que não tem índice é 1, mas está repetido 2 vezes. 1 vezes 2, 2. Aí vem 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 8 hidrogênios aqui e tenho 4 aqui. 12 hidrogênios. Oxigênio, índice 1, como está repetido 2 vezes, 2 oxigênio. 2 vezes 2, 4 oxigênio é o número total. Letra D, qual é o número de moléculas? 3 moléculas. Número de elementos, conta aí. O H, olha que o H está repetindo 2 vezes, então não preciso contar 2 vezes ele. Eu tenho C, eu tenho H, eu tenho N nessa molécula. Tá? Então são 3 elementos. Vamos contar os carbonos. 3 vezes 3, 9 carbonos. Vamos contar primeiro o nitrogênio aqui dessa vez. Nitrogênio índice 1, como é repetido 2 vezes, tem 2 nitrogênios. 3 vezes 2, 6 nitrogênio no total. Agora sim, hidrogênio, H. Aqui fora eu tenho 18 Hs. Estão vendo os 18? 3 vezes 6, 18. Aqui, ó, eu tenho 4, porque o índice mostra 2, mas como eu repeti 2 vezes, eu tenho 4 hidrogênio. 3 vezes 4, 12. 18 mais 12, 30 hidrogênio. Tá ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade, tá bom? Dá aquele joinha se gostou, a gente vai continuar. Tem aula, logo eu vou gravar a próxima aula, continuando o assunto, falar de balanceamento de equações químicas, bem legal, e depois eu vou falar de massa molar e massa atômica, tá bom? E a gente vai continuar com esse assunto, tá ok? Abraço, dá o joinha, se inscreva no canal, visita o nosso blog também, ó, música e química juntas.blogspot.com.br. Vou botar o link na descrição, tá bom? Vou colocar o outro vídeo passado e mais vídeos você pode encontrar no canal, tá ok? Valeu, abraço, tchau!